Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ao ouvirmos este pequeno relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 15 a 21, nosso Senhor coloca assim em grau de hierarquia aquilo que é uma necessidade para todos nós enquanto caminhamos nesta terra, colocar, pois, no devido valor aquilo que pertence a Deus e aquilo que pertence a César, ou seja, a vida temporal, a vida civil e as condições que envolvem então a nossa passagem aqui na Terra. Naturalmente que esse evangelho está também evidenciando um fato que naquela ocasião estava bastante presente no grupo dos que acompanhavam Jesus ou que pelo menos tentavam-lhe em algum momento investigar alguns fatos. Aqui em especial dois grupos, o grupo de fariseus e o grupo dos herodianos, que se unem para conspirar contra Jesus. Vale lembrar que os herodianos eram partidários da política de Herodes, como o próprio nome já prevê, de toda a sua dinastia, e viam como uma coisa boa a dominação romana, no sentido até religioso, e compartilhavam essas ideias materialistas também com outro grupo, que vale a pena um dia falarmos, quem sabe, os saduceus. De outro lado, os fariseus eram zelosos cumpridores da lei, anti-romanos, e consideravam o regime de Herodes e dos seus sucessores como que uma usurpação. E não se podia imaginar uma diferença mais radical entre fariseus e herodianos. E interessante que esses se unem, dois inimigos, se unem para ir ao encontro de Jesus. Alguns comentadores do Evangelho vão exatamente dizer, e a união desses dois representa então o quanto eles juntos odiavam a Jesus, nosso Senhor. E a cilada estava instalada diante da pergunta: o que deve ser feito? Dar o tributo a César ou dar o tributo a Deus? Porque se nosso Senhor respondesse, olha, vamos dar o tributo a César, os fariseus poderiam desacreditá-lo diante do povo e dizendo, olha, ele é a favor de Herodes. E se Jesus simplesmente denunciasse o imposto de César, dizendo que era proibido, então iriam denunciá-lo porque era reacionário, era contra o domínio romano. E Jesus dá uma resposta com tanta profundidade que eles talvez ficam até sem certo entendimento. Quando diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ora, e não mais do que isso, dar a César o que responde, e dar a Deus o que lhe corresponde, que é uma questão fundamental até hoje na nossa vida, porque afinal, o que realmente compete a Deus? O que realmente compete a César?
Evidentemente, a Deus compete todos os mandamentos, todo o amor, toda a entrega pessoal. E a resposta de Jesus vai muito além, pois então, daquilo que se poderia medir naquele momento. E a César dá-se aquilo que deve ser dado enquanto necessidade para o bem viver nessa terra. Inclusive, a Igreja sempre ensinou, nesse aspecto, que a política, o exercício livre da vida profissional, dos assuntos assim denominados de caráter temporal, ajudam e são sempre necessários para conduzir a vida na Terra. E por isso, sim, devemos reconhecer que existe um poder civil, que existem direitos, que devemos respeitar os superiores, aqueles que governam em justiça, rezar por eles, inclusive, agora separando as coisas naturalmente, aquilo que pertence a Deus, aquilo que pertence a César. Frase que pode ser muito bem empregada ainda no dia de hoje, porque afinal não podemos nós cair nesta armadilha aonde por vezes, infelizmente, muitos tributam mais a César as coisas do mundo, a ciência, a evolução humana, científica, social, tecnológica, econômica, e esquecem de dar aquilo que pertence a Deus. Claro que, naturalmente, o progresso real das coisas nessa terra pode ser muito bom e até necessário. Porém, traz consigo a tentação de confundir os valores, esquecendo então Deus, a humanidade. E todas as atividades humanas, então, devem sempre lembrar de que Deus em primeiro lugar. Nós, criaturas, dependemos de Deus, e o homem não pode usar delas como bem entender. Portanto, meus irmãos, dar a César não significa que a religião está fechada às portas do templo, nem que a ordem e o cuidado dos assuntos sociais e econômicos devem ser feitos à margem da lei de Deus, como se Deus não existisse. Pelo contrário, Jesus reconheceu a competência do poder civil e de seus direitos, mas avisou: devem ser respeitados também os direitos superiores que Deus ocupa. Quando nosso Senhor fala que imagem está estampada aí na moeda, no fundo ele está remetendo a uma passagem das próprias Sagradas Escrituras, no Gênesis, aonde Deus também criou toda a humanidade à sua imagem. Se na moeda, diz Santo Agostinho, estava a imagem de César, porque ele pode e tem direito a alguma coisa, nós levamos a imagem de Deus e, portanto, a nossa imagem impressa em nós, melhor dizendo, a imagem de Deus impressa em nós, precisa exatamente também ser dada a Deus. E por isso, então, todas as coisas podem ser boas, licitamente morais, desde a economia, a ciência, a tecnologia, desde quando respeite-se a hierarquia, aquilo que realmente vem por primeiro. Nós nunca podemos, como católicos, como cristãos, então nos acostumar o mundo evoluiu, as coisas mudaram, não é mais assim, e agora simplesmente alterar a estrutura deixada por Deus como caminho verdadeiro, reto, para chegar até Ele. Por isso, então, ser cristão, ser católico, é viver como filho de Deus, trabalhando de modo santo, vivendo bem a amizade, vivendo os valores da família, no namoro, nos negócios, e edificar uma sociedade elevando sempre o mundo até Deus. E Deus nos chama, sim, ao trabalho, às tarefas materiais, e espera da nossa parte que sejamos muito fiéis a isso, que ali encontremos algo de divino nos detalhes do nosso cotidiano. Não por acaso, tantas vezes Jesus insistiu que somos chamados a ser luz, a ser sal, para converter o mundo e torná-lo um lugar mais belo, santo, livre, para que o homem possa livremente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pensemos nisso e que o Senhor nos ajude a viver, então, esta dignidade, neste devido valor, nesta hierarquia. Deus te abençoe.